Olá, de volta à Inovação e Sustentabilidade e hoje nós vamos falar sobre alimentação vegetariana no esporte. Quais são as inovações dentro desse tema? Para falar sobre isso, está aqui comigo a nutricionista Larissa Amorim. Tudo bem? Seja bem-vinda, Larissa. Oi, muito obrigada. Obrigada, Kelly. Larissa, me conta, como é que é uma alimentação vegetariana específica para o esporte? Para o esporte, tá. Vamos começar pela diferença, tá? Dentro da alimentação vegetariana, a gente tem várias nomenclaturas. E muitas pessoas isso vai gerar dúvida, tá? Então, muitas pessoas vão perguntar, e a alimentação vegana? A alimentação vegetariana é aquela que envolve todos os vegetais e cereais, frutas e leguminosas. Dentro dessa alimentação vegetariana, a gente tem essas diferenças, que é a alimentação vegana, que ela exclui todo e qualquer tipo de alimento de origem animal, incluindo ovos, laticínios, até mesmo mel em alguns casos. E também tem a alimentação ovo-lacto-vegetariana, que inclui ovos e laticínios, ovo-vegetariana, que só inclui os ovos, e pescotariana, que inclui os peixes. E, por último, a mais nova e mais recente, flexitariana, que a maior parte, o indivíduo, ele tem uma alimentação vegetariana, por exemplo, durante a semana, e final de semana, se ele sentir vontade, ele come uma carninha, um churrasco, peixe, mas majoritariamente a alimentação dele é somente vegetais e cereais. Tá, ó, isso aí pra mim, essa nomenclatura tá parecendo LGBT, porque antes era LGBT, agora é LGBTQIA+, né? Agora vai ter, né? Vegetariana, vegana, flexitariana, como é que é? Pescotariana. Ovo-lacto-vegetariana e ovo-vegetariana. Meu Deus, deu um nó aqui na minha cabeça. Então vamos lá, o que é melhor pro esporte? O que eu vou comer e que vai me dar mais resultado para eu ver, né, o resultado no meu músculo, na minha massa muscular? Tá, voltado para o esporte, a gente sempre pensa em carboidrato, dependendo do tipo do esporte, tá? Seja ele de alto rendimento ou seja ele para ganho de massa muscular. Então a gente vai pensar sempre na proteína, na gordura e no carboidrato. Para o rendimento, para um esporte de alta intensidade, carboidrato, porque ele vai gerar energia. A glicose, musculação, por exemplo. Aí a musculação a gente entra junto carboidrato e proteína, mas em maior quantidade a proteína, para construção muscular. Então, para construção muscular, a gente vai focar na proteína vegetal. Quais são os tipos de proteína vegetal dentro aí dessa alimentação vegetariana? A gente tem a soja, que é uma leguminosa, que tem um alto valor biológico, e o valor biológico dela acaba sendo bem próximo do valor biológico do frango. O que significa isso? Significa a qualidade da proteína, a quantidade de aminoácidos que contém aquela proteína. Aí a gente tem as outras leguminosas, que é feijão, ervilha, lentilha. Tem o tofu, que é um derivado da soja, um fermentado da soja. Tem o tempê, que é um tipo de glúten, é uma carne de glúten, que a gente chama uma carne de glúten. E isso é proteína? Isso é proteína vegetal. Uhum. Tá, a minha dúvida até um tempo atrás, né, eu não fazia, agora eu sou acompanhada por uma nutróloga, depois eu quero saber até a diferença de vocês aí. Tá. Até eu conhecer essa nutróloga, eu fazia tudo errado. Eu comia proteína para ir pra academia. Treino. Aí depois eu descobri que não, ela me falou, não, você tem que comer o carboidrato para você ter energia para gastar lá, para queimar, né, para botar o teu corpo trabalhar. Aí que eu comecei realmente a ver a diferença muito rápido. Sim, então a diferença você vai consumir primeiro o carboidrato no pré-treino. Então a tal da alimentação pré-treino é o carboidrato, porque ele vai gerar essa energia. E a proteína é depois do treino, para ela gerar a construção muscular devido àquele dano que você causou durante o treino, né? Então você rasgou ali as fibras musculares, para que tenha o reparo daquilo, você precisa da proteína. Aí sim é mais indicada a proteína no pós-treino. Isso também por conta da digestão. O carboidrato, a absorção dele é muito mais rápida. Então a glicose chega mais rápido na corrente sanguínea, isso vai gerar energia, vai ativar ali teu glicogênio muscular, vai gerar força e rapidez também para você executar o teu exercício. Gente, mas não adianta pegar o carboidrato e comer um bolo, um pão, Verdade. Um pão branco, né? Qual que é o carboidrato saudável para a gente consumir antes de ir para o treino? Antes de ir para o treino, é sempre mais indicado o carboidrato de alto índice glicêmico, porque ele vai gerar essa rápida absorção pela corrente sanguínea. Então aí a gente entra com mel, uma banana com mel, é indicado também pão, pode ser mesmo até pão, se a pessoa não tem nenhum tipo de restrição com glúten, pode ser o pão, pode ser Pode ser o pão branco? Pode ser o pão branco, se a pessoa não tem uma restrição. Tá. Se ela tiver um problema com glúten, a gente tira, senão não tem problema.
Qual outro carboidrato? Arroz, por exemplo. Arroz também pode ser indicado antes do treino. Mas a gente sempre vai pelo aquele que é mais fácil, né? Uma bananinha com mel é um pré-treino excelente, que eu gosto de prescrever e que dá muito certo. Ah, mas eu não gosto de banana. Substitui por uma outra fruta, algum outro alimento, por exemplo, até mesmo goiabada, que é um açúcar. Então vai gerar energia para aquele treino. Mas o açúcar não vai engordar a pessoa? Não, Essa que é a minha dúvida. As pessoas têm dúvida de alimentos específicos que engordam. Se tiver calculado no seu plano, por isso a necessidade de fazer um acompanhamento com a nutricionista, que é ela que vai cuidar da sua dieta, do cálculo calórico do dia inteiro. Se tiver calculado no teu dia, você pode consumir uma goiabada, por exemplo, antes do treino, pode consumir o mel, pode consumir o doce de leite, isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Então, são dúvidas que as pessoas têm medo de alimento de verdade. Por exemplo, uma goiabada é açúcar e a fruta. Então, ele é um alimento mais puro. Que dá a impressão que ele é industrializado, né? Ele passa por um processo de industrialização, mas não tem esse monte de aditivos que, por exemplo, uma balinha tem. Algum outro tipo de alimento. Eu posso fazer um doce de abóbora em casa? Pode. Fica mais natural. Fica natural. Né? E tem o açúcar que ele dá energia. O doce de banana, rapidinho. Você aquece a banana no micro-ondas, coloca um pouquinho de canela. É um ótimo pré-treino. Entendi. Agora me explica. Qual é a diferença de nutróloga e nutricionista e como é que vocês duas trabalham juntas? Tá. A diferença são a questão da profissão. Nutricionista cuida da dieta, da alimentação e a nutróloga é médica, é uma especialidade médica dela. Então ela vai tratar aquela parte mais medicamentosa. Então vai tratar a parte hormonal, a parte de injetáveis. Essa é a especialidade mais do médico. E o nutricionista é a parte da dieta. Então pra a gente deixar vai tudo balanceado, deixar né? balanceado. A gente vai fazer análise de exames em conjunto, vai fazer a prescrição de suplementação, que o nutricionista tem essa habilidade, né? Pode fazer isso. Pode também fazer, é uma obrigação do nutricionista fazer a prescrição da dieta e o cálculo da dieta. Agora, a dieta não é com o médico, não é com um profissional de educação física. A dieta, mesmo o alimento, é com o nutricionista. A gente estuda para isso, para saber exatamente qual é o alimento que vai fazer bem para aquele indivíduo, qual é o alimento que vai fazer mal para aquele indivíduo. Tá, quando a gente fala em alimentação vegetariana para o esporte, muita gente fala, não, a minha proteína, quando eu volto eu tenho que comer muito ovo, eu tenho que comer muita carne, e daí, como é que faz se não pode comer? Se na vegetariana não substitui, dá? Ou vegetariana que não pode. Substitui pela proteína vegetal, porque nenhum indivíduo, ele é dependente de uma proteína específica. O que é isso? Ou de frango, ou de peixe, ou de carne, ou de, seja lá qual for. Ovo pode na vegetariana, né? Pode na vegetariana. Na vegana que não, né? Isso, na vegana que não. Mas é um poder assim, eu escolho não. Sim. Né? Então assim, pode, a carne no caso, a proteína, ela não é específica, porque ela é composta por aminoácidos. E no reino vegetal a gente tem as proteínas vegetais, que elas são compostas por aminoácidos. E esses aminoácidos é que serão quebrados lá no nosso organismo, que farão todos os processos metabólicos, não é a proteína em si. A gente vai ingerir a proteína, a gente vai fazer a digestão, terão enzimas que vão fazer essa digestão e é os aminoácidos que são utilizados. E o que a gente, por exemplo, pode substituir a carne para ter esses aminoácidos? Para ter a gente tem no reino vegetal. Então, o que precisa ser feito? O nutricionista vai fazer a combinação de leguminosa com cereal para formar uma proteína completa. Aí que entra essa questão do valor biológico que eu falei no início. O valor biológico é quantos aminoácidos necessários tem. Por exemplo, a carne vermelha já é completa. Ela tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais que a gente precisa ingerir. No reino vegetal, a gente precisa fazer uma combinação para transformar numa proteína completa. Por exemplo, um prato bem brasileiro é arroz com feijão. Então, arroz com feijão tem aminoácidos X e no arroz tem aminoácidos X. Quando eles se juntam, fica XX e aí a gente forma uma proteína completa. Então, essa é uma forma de substituir. Soja, proteína da soja, proteína isolada da soja. Eu jamais ia imaginar que arroz entrasse proteína. Ele tem aminoácido. Ele tem aminoácido, isso, ele tem né? aminoácidos que quando combinados com uma leguminosa, pode ser o feijão, pode ser a lentilha, ele se transforma numa proteína completa. E aí a gente ingerindo ele, a gente consegue suprir ali aquela necessidade. Então, é um tipo de proteína que dá para ingerir. A soja é uma proteína de alto valor biológico, que ela se equipara ao frango. Significa que ela tem tantos aminoácidos essenciais e não essenciais que a gente precisa ingerir, que fica numa qualidade bem equilibrada.
Por exemplo, talvez eu esteja errado em relação ao número, mas ela tem 74% de valor biológico e o frango tem 78%. Então eles são bem próximos a porcentagem de valor biológico ali entre a soja e o frango. E com relação ao whey protein, quem não tem, né, intolerância ou tem intolerância à lactose e tem o whey zero lactose, a gente toma, quando volta da academia, por exemplo, a gente toma uma vez por dia whey protein, se você quer ganhar massa? Então, o whey ele é um suplemento. Ele vai estar ajustado para quê? Para suplementar a tua alimentação, caso aquilo não seja suprido com alimentação normal, com alimento mesmo. Então, ele entra ali num pós-treino, pode ser para recuperação muscular, pode ser para manter a massa muscular, pode ser para o emagrecimento. Ele vai entrar como uma carne, como um ovo. É a fonte de proteína. Então, ele pode ser, sim, utilizado quantas vezes forem necessárias no dia, dependendo da sua correria. Hoje, todos os pacientes que eu atendo, eles têm a vida muito corrida. Então, o que acontece? Eu coloco um whey de manhã porque não dá tempo de comer um ovo. Então, fica lá uma substituição. Uma proteína, tá. Aí, coloco no almoço, porque não dá tempo de almoçar. Não deu tempo de almoçar, o que eu faço? Tomo um whey. Tomo um whey com uma aveia e uma fruta, pronto, deu para substituir ali. No jantar, eu não tô com muita fome, não tô a fim de comer comida. Bate um whey com uma frutinha, abacate, por exemplo, excelente para comer à noite. Agora, aqueles shakes, né? Tinha aquelas casas espalhadas por tudo. Tem até hoje. Tem. Então, aquilo lá também tem a proteína? Não sei te dizer. A alimentação? Então não é tão indicado por muito tempo. Porque a gente precisa, o nosso mecanismo, a nossa anatomia, ela foi feita para mastigar. Então a gente precisa mastigar. E uma refeição líquida por muito tempo, ela acaba impedindo a liberação de certas enzimas que são necessárias. E essas enzimas vão ficando deficientes no nosso organismo. Então a digestão ela começa pela boca. Se você não mastiga, enzimas não serão liberadas no seu estômago. O ácido clorídrico ele já fica diferente, porque ele precisa da mastigação também para ser liberado. Então a mastigação ela é necessária. Por um determinado tempo, eu acho até interessante fazer ali um protocolo com shakes, mas por um longo período já não é indicado. Tudo tem que ter um equilíbrio, Tem né? que ter um equilíbrio, sempre. Então, quais são as dicas que você dá para quem quer se alimentar direitinho para ter bons resultados na academia? Então, para ter bons resultados na academia, voltado com a alimentação vegetariana, é de fato fazer um acompanhamento, fazer os exames para ver se há necessidade da gente fazer uma suplementação. Muitas vezes a alimentação vegetariana ela requer uma suplementação por conta de você ter retirado alguns alimentos dessa alimentação e também ingerir ali todas as frutas, vegetais e focar também nas proteínas, porque a proteína é que vai fazer a construção muscular. Se você quiser uma hipertrofia, foque na parte das proteínas vegetais e estando tudo calculado ali com o seu profissional nutricionista, você vai ter ótimos resultados sim. Até porque a alimentação vegetariana, ela contém muitos antioxidantes e isso faz com que a recuperação muscular ela seja muito mais rápida. Eu notei essa diferença quando eu me tornei vegetariana. A recuperação muscular, ela foi muito mais rápida, então eu senti menos cansaço, eu me senti com muito mais energia e disposição. Tudo isso acabou melhorando muito mais. Eu vou tentar ser flexitariana, então. Isso, agora. é uma boa Durante tentativa. A semana tira, né, a carne e daí final de semana dá pra... Você vai perceber uma boa melhora no seu intestino também. Porque a proteína da carne ela é um pouco mais pesada, então a digestão fica mais lenta, isso é normal. Tem uma estratégia nutricional que eu gosto de passar, que é comer abacaxi antes ou depois. Ela tem uma enzima específica chamada bromelina, que ajuda na digestão dessa proteína pesada, que é a carne vermelha. Quando você retira a carne vermelha, você vai limpando o seu intestino. Então, partículas de carne que está ali acumulado na parede do seu intestino, ela vai sendo liberada. Com isso, o seu intestino volta a funcionar melhor, a sua barriga fica menos inchada, a absorção de nutrientes ela se torna melhor também. E isso dependendo, eu gosto muito de carne, só reduz um pouquinho. A Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 500 a 600 gramas de carne vermelha por semana para melhorar a saúde cardiovascular. Tem gente que come meio quilo de carne num prato, né? Num prato. E depois reclama, tô com dor de cabeça, tô inchado, né? Todo mundo remédio para dor de cabeça e é só beber mais água e diminuir um pouquinho o consumo da carne vermelha. Tá certo. Obrigada, então, pela sua participação. Muito obrigada, Kelly. Obrigada a todos. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada. Até. Obrigada a você e pega essas dicas aí para melhorar a sua saúde e melhorar o seu físico e vai para academia, hein? A gente se vê no próximo Inovação e Sustentabilidade. Até lá.